Tosse, febre, dor de garganta, congestão nasal são sintomas que parecem comuns, mas que podem evoluir para quadros graves, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com a imunidade baixa. No Tocantins, as doenças respiratórias continuam preocupando as autoridades de saúde. Em 2025, o estado registrou 487 mortes por influenza e pneumonia, além de 36 óbitos por coronavírus. Os casos de gripes e outras infecções respiratórias costumam aumentar durante o período chuvoso, quando as pessoas também permanecem mais tempo em ambientes fechados e com aglomeração. E mesmo com a redução dos casos de Covid-19, os especialistas alertam que os cuidados básicos continuam sendo fundamentais para evitar a transmissão das doenças. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que a gripe segue como um dos principais motivos de atendimento nas unidades de saúde. Em 2026, os casos voltaram a crescer, principalmente nos primeiros meses do ano. Os atendimentos por resfriado e tosse também aumentaram. Já a Covid-19 apresentou queda expressiva em relação ao ano passado. É importante a gente ficar em alerta em sintomas, tosse, coriza, congestão nasal. No Tocantins tem um número grande de doenças respiratórias, como influenza, até mesmo Covid, e é importante a gente se alertar aos sintomas. Assunto importante, grupos vulneráveis, grupos de risco, idosos, crianças, pessoas que têm doenças imunossuprimidas, isso é importante ficar em alerta. E vacinação, vacina de influenza, vacina de Covid, procure o serviço de saúde mais próximo para atualizar o seu cartão de vacina. A transmissão das doenças respiratórias pode acontecer pelo ar, por gotículas eliminadas na tosse ou espirro e também pelo contato com superfícies contaminadas. Por isso, um hábito simples continua sendo fundamental: lavar as mãos corretamente. Nós estamos num momento em que estamos tendo uma alta transmissão de vírus respiratórios, tanto o vírus influenza, Covid, vírus sincicial respiratório, todos esses vírus eles têm um período de sazonalidade, um período onde eles se transmitem de forma mais fácil. E uma das principais formas de prevenção seria o que a gente chama de etiqueta respiratória. Então, toda a higienização das mãos ela é muito importante, não só para a transmissão de doenças respiratórias, mas como outras também, porque esses vírus, a hora que a gente tosse, espirra, a gente acaba colocando a mão no rosto, e aí esses vírus se depositam nas nossas mãos e a gente precisa higienizá-las para evitar essa transmissão. Dentro das unidades de saúde, o cuidado precisa ser redobrado. As chamadas infecções relacionadas à assistência à saúde ainda representam um desafio global. Dados da OMS mostram que até 30% dos pacientes em UTIs podem ser afetados por esse tipo de infecção. No Brasil, a Anvisa alerta que as infecções de corrente sanguínea e as pneumonias associadas à ventilação mecânica continuam entre as mais frequentes. Numa unidade de saúde, as pessoas elas buscam atendimento muitas vezes quando elas já estão doentes. Então, se eu chego na unidade e tenho uma pessoa com a doença respiratória, eu tenho uma possibilidade de me infectar com o mesmo vírus que aquela pessoa está. Então, é por isso que a gente recomenda que as pessoas usem máscaras quando estiverem com sintomas gripais, isso faz parte também da etiqueta respiratória, para que a gente consiga diminuir essa transmissão. E nós estamos falando das unidades de saúde, mas não só unidades de saúde, como também escolas, creches, lugares onde as pessoas ficam aglomeradas facilitam a transmissão dessas doenças. Além dos impactos na saúde, as infecções também geram custos altos para o sistema público e para os pacientes. Especialistas reforçam que a prevenção continua sendo o melhor caminho. Manter a vacinação em dia e evitar a automedicação, por exemplo, são medidas simples, mas que ajudam a reduzir o avanço das doenças respiratórias. Nós não temos vacinas disponíveis contra todos os vírus respiratórios, porque são muitos, mas os principais, os que estão mais circulando, como por exemplo o vírus influenza, nós temos no momento a vacina e ela está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de vida. Então as pessoas podem procurar essa prevenção, procurar uma unidade de saúde para se imunizar.